Na última terça-feira, um homem de 61 anos entrou no saguão de um hotel em Chicago. Ele não era o mais alto do local, não parecia o mais rico, não tinha tanquinho nem cabelo. Mesmo assim, em segundos, todas as mulheres entre 40 e 55 anos presentes o notaram. Não porque ele estivesse falando alto, nem porque estivesse tentando impressionar alguém, mas por causa de 5 coisas muito específicas que seu corpo fazia automaticamente, sem que ele sequer percebesse. E ao final deste vídeo, você vai olhar para os homens de uma maneira completamente diferente, inclusive para si mesma, porque o que vou explicar contradiz diretamente quase tudo que a sociedade lhe disse sobre envelhecimento e atração. Continue comigo, porque esse tipo de informação é algo que a maioria dos homens passa a vida inteira sem aprender. E isso lhes custa conexões genuínas todos os dias. Eis a verdade que ninguém diz abertamente. As mulheres, especialmente as com mais de 35 anos, não estão focadas no que você imagina. A maioria dos homens com mais de 60 anos já se aposentou mentalmente do jogo da atração. Elas aceitaram a narrativa de que, após certa idade, se tornam invisíveis. Que os homens mais jovens dominam o ambiente, que seus melhores anos já passaram. Mas essa crença? Esse é o verdadeiro problema, porque a ciência e a psicologia apontam para uma direção completamente diferente. A pesquisadora e terapeuta de relacionamentos mundialmente renomada, Esther Perel, passou décadas examinando o desejo, e suas descobertas mudam completamente a narrativa. A atração feminina não diminui com a idade, ela se aprofunda e se torna mais refinada. As mulheres não param de notar os homens. Elas simplesmente começam a notar qualidades diferentes, qualidades mais fortes, características que realmente importam. E os homens que entendem quais são essas características ganham uma vantagem quase injusta sobre todos os outros homens no ambiente. Um estudo marcante publicado no Journal of Social and Personal Relationships confirmou essa mudança. À medida que as mulheres amadurecem, seus padrões de atração se afastam de características superficiais. O corpo esculpido na academia, o maxilar definido, o carro chamativo, e se voltam para o que os pesquisadores descrevem como indicadores de caráter. Esses são sinais físicos que comunicam algo autêntico e significativo sobre quem um homem realmente é. Eis a parte surpreendente. Esses indicadores de personalidade estão localizados em partes do corpo nas quais a maioria dos homens raramente pensa. Eles não cuidam delas adequadamente, não lhes dão atenção. E é exatamente aí que reside a sua oportunidade. Porque o homem que entende isso naturalmente se destaca em qualquer ambiente, sem precisar se esforçar. Vamos analisar. Número 1. E quase nenhum homem percebe isso. As mãos. As mulheres reparam nas mãos antes de repararem no rosto. Não na altura, não no penteado, nas mãos. E muitas vezes elas nem se dão conta de que estão fazendo isso. Acontece automaticamente. Esther Perel descreveu as mãos como uma das telas mais reveladoras da personalidade de uma pessoa. A aparência e o movimento das mãos de um homem comunicam tudo. Como ele lida com as coisas, o quão atento ele é, o quão presente ele se sente, e, por extensão, como ele pode lidar com ela. Pare e pense nisso. Antes mesmo de você dizer olá, suas mãos já estão fazendo uma apresentação silenciosa. Então, o que as mulheres realmente procuram? Primeiro, a aparência. Não precisa ser uma manicure impecável como se você fosse para um ensaio fotográfico. Apenas cuidados básicos. Unhas aparadas, limpeza por baixo, sem pele seca e rachada por anos de negligência. Cuidados básicos. Uma grande pesquisa realizada por uma marca líder em cuidados pessoais revelou que 68% das mulheres disseram que mãos mal cuidadas eliminam imediatamente a atração em um primeiro encontro. 68%. Isso significa que quase 7 em cada 10 mulheres perdem o interesse antes mesmo de você trocar uma palavra. Em segundo lugar, o movimento. Quando você fala
Suas mãos estão calmas e intencionais? Ou estão inquietas, agitadas, escondidas nos bolsos? O antropólogo David Givens, que dedicou sua carreira ao estudo da comunicação não verbal, descobriu que o comportamento das mãos está entre os sinais de atração mais poderosos na interação humana. Gestos controlados e deliberados transmitem confiança de uma forma que as palavras simplesmente não conseguem imitar. Em terceiro lugar, e isso é fascinante, as mulheres procuram sinais de capacidade nas mãos de um homem. Um pouco de aspereza. Evidências de que aquelas mãos construíram algo, consertaram algo, realizaram algo. Existe um motivo para a expressão habilidoso com as mãos ter um peso romântico. Ela sinaliza competência no mundo real, e as mulheres respondem a isso instintivamente. Aprimore suas habilidades manuais. É uma das conquistas mais simples que você pode alcançar. Agora, antes de continuarmos, se isso já está mudando sua perspectiva, inscreva-se agora mesmo no canal. Este canal explora a fundo a psicologia masculina, a atração e o que realmente funciona para os homens em todas as fases da vida. Leva apenas 2 segundos e garante que você não perca insights como este. Agora, vamos para algo que realmente surpreende quase todos os homens. Número 2. Os antebraços. Sim, antebraços. E as pesquisas comprovam isso fortemente. Em diversos estudos independentes, observou-se que os antebraços são mais propensos a causar desconforto. Em pesquisas, quando mulheres foram questionadas sobre as partes do corpo masculino mais atraentes, os antebraços consistentemente ficaram acima do peito e até mesmo acima do abdômen. Em alguns casos, ficaram ao lado do rosto. Por que isso importa? Porque os antebraços são uma das poucas partes do corpo comumente visíveis em situações sociais do dia a dia. O peito fica escondido sob o tecido. Os bíceps geralmente estão cobertos. Mas no momento em que um homem arregaça as mangas, seja para pegar algo, consertar algo, ou simplesmente porque está calor, seus antebraços ficam instantaneamente visíveis. Esther Perel descreve algo chamado microexposições. São vislumbres sutis e não intencionais da fisicalidade que despertam uma curiosidade genuína. Uma manga arregaçada é exatamente isso. É íntimo sem ser deliberado. Revelador sem ser excessivo. Biologicamente, os antebraços sinalizam força, aderência, controle. A capacidade de lidar com tarefas do mundo real. E para homens com mais de 60 anos, aqui está a vantagem. Os antebraços geralmente melhoram com a idade. Anos de uso na vida real criam uma definição autêntica que nenhuma rotina de academia consegue replicar completamente. Mantenha-se hidratado. Mantenha a força de preensão. E pare de se esconder atrás de mangas compridas o tempo todo. Número 3. Os olhos. E mais especificamente, o que os rodeia. Todos entendem que os olhos importam. Mas o que as mulheres com mais de 35 anos realmente leem vai muito além da cor ou do formato dos olhos. Esther Perel escreveu sobre o que ela chama de o olhar da presença, a maneira como os olhos de um homem comunicam se ele está realmente presente no momento ou se sua mente está em outro lugar. Aqui está algo que pode mudar sua perspectiva sobre o envelhecimento. Aquelas linhas ao redor dos olhos, os pés de galinha, podem, na verdade, jogar a seu favor. Um estudo realizado na Western University, no Canadá, descobriu que indivíduos com linhas de expressão visíveis eram percebidos como mais calorosos, genuínos e confiáveis do que aqueles sem elas. Isso não é um defeito. É a prova de uma vida vivida plenamente. Mas os próprios olhos precisam fazer o trabalho. As mulheres leem 3 coisas. A qualidade da sua atenção. Quando você olha para alguém, essa pessoa se sente genuinamente vista ou apenas observada de relance. Expressividade. Seus olhos se movem e reagem quando você fala sobre assuntos importantes. Sinais de saúde. Clareza mental, alerta, hidratação natural, que são processados subconscientemente como indicadores de vitalidade. Certa vez,
Conversei com uma mulher que conheceu seu atual parceiro aos 58 anos, enquanto ele tinha 62. Quando perguntei o que ela notou primeiro, ela não se lembrava da cor dos olhos dele, mas ela se lembrava vividamente de como os olhos dele a faziam sentir. Ela disse que se sentia interessante, que se sentia digna de atenção. Essa sensação vem da presença, e a presença começa nos olhos. Você pode treinar isso. Guarde o celular, silencie sua mente, esteja verdadeiramente presente. Isso transparece instantaneamente. Número 4. E este é impactante. Os ombros e a postura. Esta é a área a qual os homens com mais de 60 anos quase universalmente param de prestar atenção. No entanto, pode ser o sinal de atração mais forte de toda esta lista. Eis a realidade incômoda. A postura determina como as mulheres categorizam os homens em 2 segundos. Vital ou em declínio. Confiante ou desinteressado. Vale a pena interagir com ele, ou é melhor evitá-lo? Esses julgamentos são feitos quase que inteiramente com base em como um homem se move no espaço. Um estudo publicado no periódico Personality and Social Psychology Bulletin descobriu que uma postura ereta e expansiva aumenta a atratividade percebida de forma mais drástica do que roupas, cuidados pessoais ou até mesmo simetria facial. Mais do que a simetria facial. Esther Perel se refere à postura como um elemento central da presença erótica, a expressão física de vitalidade e engajamento com a vida. Ombros curvados para a frente sinalizam retraimento. Ombros para trás, queixo nivelado, movimento controlado. Isso sinaliza um homem que ainda participa plenamente da vida. Uma mulher, certa vez, descreveu ter participado de um reencontro de turma. 2 homens da mesma idade, complexão física semelhante. Um entrou com os ombros curvados e um andar arrastado. O outro entrou ereto, ombros para trás, movendo-se com intenção. Ela disse que a diferença era quase chocante. Um parecia 20 anos mais velho que o outro, apesar de terem nascido no mesmo ano. A boa notícia? A postura está totalmente sob seu controle a partir de agora. Preste atenção aos seus ombros. Corrija-os ao longo do dia. Fortaleça a parte superior das costas. O resultado é imediato e impressionante. E antes de passarmos ao ponto final, se esta mensagem lhe interessar, inscreva-se agora. Compartilhe com um homem que precisa ouvi-la. Os homens que compreendem isso desde cedo são os que nunca desaparecem. Número 5. A boca e como ela se move. Não apenas o sorriso. Todo o sistema. Lábios, dentes e, principalmente, a forma como a boca funciona durante a fala e a expressão. Esther Perel descreveu a boca como fundamental, tanto para a comunicação quanto para a atração. Durante uma conversa, as mulheres muitas vezes avaliam inconscientemente não apenas o que um homem está dizendo, mas como sua boca articula essas palavras. Antes mesmo de qualquer contato físico acontecer, a boca se torna uma prévia da intimidade. O que as mulheres observam? Primeiro, a saúde bucal, não a perfeição. Aliás, dentes que parecem perfeitos demais podem transmitir uma sensação de intimidade. O que importa é a aparência. Trata-se de manutenção, limpeza, frescor e cuidado. A Associação Americana de Odontologia descobriu que 73% das mulheres identificam os dentes como a primeira característica que notam, e essa porcentagem aumenta ao avaliar homens mais velhos. Em segundo lugar, o próprio sorriso. Ele alcança os olhos? Parece natural ou ensaiado? As mulheres são notavelmente precisas em distinguir sorrisos genuínos de forçados, e sorrisos falsos reduzem a atração. Em terceiro lugar, o movimento da boca durante a fala. Há clareza, confiança? Ou é apressado e murmurado? Uma fonoaudióloga me explicou certa vez que as mulheres processam parcialmente a fala masculina visualmente. Elas observam a boca enquanto ouvem a voz. É por isso que conversas presenciais geram uma conexão mais profunda do que ligações telefônicas. Para homens com mais de 60 anos, as linhas ao redor da boca
resultado de anos de expressões faciais, sinalizam distinção, não declínio. Sua boca conta a história do seu caráter. Certifique-se de que essa história seja expressa com clareza, autenticidade e intenção. E é aqui que chegamos. 5 áreas do corpo. Mãos que comunicam cuidado e competência. Antebraços que revelam capacidade em momentos sutis do dia a dia. Olhos que sinalizam presença e atenção sincera. Ombros e postura que transmitem vitalidade. E uma boca que reflete tanto saúde quanto o tipo de intimidade que um homem pode oferecer. Nada disso exige academia ou procedimentos caros. Requer consciência. Requer escolher permanecer engajado com a própria vida e com a forma como você se apresenta ao mundo. Porque a verdade final, algo que Esther Perel enfatiza consistentemente em suas pesquisas, é esta. O desejo é fundamentalmente uma resposta à vitalidade, à presença, à energia que alguém traz para um ambiente. Essas 5 partes do corpo são simplesmente onde essa vitalidade se torna visível. Os homens que entendem isso não apenas se tornam mais atraentes, eles se tornam inesquecíveis. E em um mundo onde a maioria dos homens com mais de 60 anos já se afastou mentalmente, entender isso faz de você uma raridade. Se isso despertou algo em você, o próximo vídeo que você precisa assistir já está esperando.